Um brinde! Ué, Copo vazio! Olá, estamos de volta com Cochichos de Coxia. Eu sou a Fernanda Viacava. Eu sou a Nicole Corderi. E hoje nós temos o prazer de conversar com a Carolina Haddad e o Jorge Guerreiro com a peça Copo Vazio. Bem-vindos! Obrigado por ter aceitado o convite. Carolina é muito minha amiga, Jorge também. Estamos nos conhecendo agora, mas já somos amigos. Adoro. Carol, se você tiver que falar do seu projeto em poucas palavras, para uma pessoa que não sabe nada sobre esse espetáculo, como que você apresentaria Copo Vazio? Copo Vazio é a primeira adaptação para o teatro de um livro que fez muito sucesso, da escritora Natália Timmerman. E é uma história de amor contemporânea, na verdade um amor não correspondido. E basicamente a peça fala sobre responsabilidade afetiva. Então é uma história de duas pessoas que se conhecem e de repente um deles resolve sumir, desaparecer da vida dessa pessoa, e o quanto isso prejudica a vida dela e o quanto isso torna tudo muito mais pesado, enquanto poderia ser só simplesmente uma conversa e falar, não vai dar, não vai rolar, não me apaixonei, enfim. Não tô tão afim, Não né? tô tão afim, né? Coisas simples, né? Como uma conversa é uma coisa tão simples que poderia ser feita e às vezes não é o que acontece, né? Ô Jorge, e por que você acha que as pessoas deveriam assistir a peça? Eu acho que é exatamente por esse motivo, assim. Hoje em dia, com a velocidade que a gente vive e essa, vou botar entre aspas para ter uma delicadeza de quem ouve, essa fuga da responsabilidade, entendeu? De modo geral, ela toca nesse contraposto que a gente anda sendo alimentado a todo momento. Então eu acho que é primordial por conta desse ponto em específico, entendeu? E eu acho e eu tendo a pensar de modo pragmático mesmo que isso é uma forma de combater a lógica capitalista, de uma forma de consciente coletivo, entendeu? Então eu acho que é uma forma de se impor enquanto a isso, também. Então esse é o ponto para mim que atravessa tudo. Ótimo. Carol, quando foi na sua vida que você poderia colocar assim, numa linha do tempo, que aconteceu o primeiro impulso, lampejo, a primeira vez que você falou assim, nossa, vou adaptar o livro da Natália? Como que se deu esse processo? Eu ouvi muito falar do livro e eu peguei esse livro para ler. E quando eu li o livro, é muito engraçado porque eu não lembro de nenhuma história específica de ghosting na minha vida. Mas o sentimento que eu tive lendo o livro era algo muito familiar, sabe? Ela vai descrevendo, tem algumas cenas da Mirella e as coisas que ela vai passando, e é muito angustiante o livro. E aquele sentimento que aquilo ali ia me provocando era muito familiar, em algum lugar em mim. E hoje eu acho que eu consigo entender que é essa coisa de você se apaixonar avassaladoramente por alguém e essa pessoa não estar sentindo a mesma coisa que você. Isso é muito dolorido. E eu acho que isso tá ali dentro, no centro daquela história. Claro que depois a gente tá falando de alguém que foi muito babaca, né? A maneira como ele lidou com isso foi muito babaca. Mas assim, acho que o centro que me pegou foi essa coisa de você se apaixonar por alguém e como é que o outro não tá sentindo a mesma coisa que você? Por quê? Por quê? Como é que tem tanto sentimento aqui dentro e não tem a mesma coisa do outro lado? Quer dizer, tem alguma coisa do outro, mas não tem a quantidade, a proporção é diferente, né? E assim, é muito angustiante isso, né? Como é que você sente tanto e o outro pode não estar sentindo? E aquilo mexeu demais comigo. Quando que você leu o livro? Eu li o livro no começo de 2022. Tá. Aí eu li. E o livro, ele tem muitas cenas, ele é muito imagético, assim, quase cinematográfico. Então eu via as cenas na minha cabeça. Eu falei, eu acho que isso dá um caldo pro teatro. Eu acho que isso pode virar uma peça. E aí eu pensei de cara no Bruno Perillo, nosso diretor,
e falei com ele sobre isso. Ele leu o livro. Na hora, ele não se empolgou muito. Assim, ele falou, tá, pode ser. Mas ele não conseguiu visualizar a adaptação. Entendi. E aí, um pouco depois, a gente soube que tinham comprado os direitos pra fazerem um filme. Assim, foi tipo um mês depois. Aí eu falei pra ele, tá vendo? Essa ideia é boa. Se estão querendo fazer o filme, Claro. uma peça pode Claro, dar certo. lógico. E aí foi isso. E aí ele falou, então vamos atrás dos direitos pra fazer a peça. E foi assim que a gente foi atrás de tudo. Você que entrou em contato com a Natália. Eu entrei em contato com ela, aí ela me mandou o contato das agentes dela, e aí a gente foi negociando. Mas foi muito engraçado, porque no começo, quando eu tive a ideia, sabe aquela coisa de você não acreditar na sua ideia? Sei como é que é. Quando eu tive a ideia, eu fiquei pensando, vai ser muito difícil de conseguir os direitos. Eu nem sei como é que faz, não sei nem por onde começar, o que eu posso fazer. Pra Você mim, pensando no caminho, dá uma preguiça. dá uma preguiça. Também, né? E eu achei que o projeto era muito maior do que eu, sabe? Que era alguma coisa que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir ir na burocracia da coisa. E no final das contas, foi muito mais fácil do que eu estava imaginando. Uhum. Então eu fui conversar com as agentes da Natália e foi tudo tão simples, foi tudo tão mais fácil do que eu estava imaginando. E a escolha da Ângela? A escolha da Ângela foi assim... A Ângela dramaturga, né? Eu queria uma mulher dramaturga, e a Ângela já é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que eu já tinha trabalhado junto como atriz, mas eu também já tinha visto coisas dela como dramaturga. E eu falei, tem que ter uma visão de uma mulher aqui pra trazer essa história pra esse lado, sabe? Porque o livro, ele não é narrado, né? Porque ele tem uma narração, quer dizer, ele não é na primeira pessoa, tem uma narração ali, e só que ele é só o ponto de vista da Mirella. Então a gente só sabe o que ela tá sentindo, por onde ela tá passando. E claro que a peça a gente não vai para esse lado, né? Depois a gente pode até falar sobre isso, mas eu queria que fosse uma mulher que trouxesse essa carga feminina ali para essa escrita, sabe? Então eu acho que a Ângela, ela conseguiu realmente trazer isso para onde eu estava imaginando também, sabe? Mas interessante, né? Em 2022 você leu o livro e em 2024 você estreou uma peça do Sesc Foi Belenzinho. rápido, Foi rápido. Foi rápido até. Os padrões de produção. Foi bem rápido. Foi bem rápido, né? Foi bem rápido. Mas eu acho que tem uma coisa que é isso, assim, às vezes a gente acha que a coisa é muito mais complicada. E às vezes a gente acha que é isso que eu falei, que a nossa ideia não é tão boa, ou que o projeto é muito maior do que você, ou que você não vai dar conta. E o negócio é sair fazendo. Isso aí. Agora, por que também que a gente já conseguiu, já foi, enfim, já em 2024 a gente já estava fazendo? Também porque a gente tem conselhos de amigas, né? Nicole Corder, em 2023... chegou e falou, Carol, entra em sala de ensaio e começa a ensaiar. Whatever, com qualquer coisa, Qualquer faça, coisa. faça. Porque eu tava botando na lei, queria ver, captar patrocínio e tal. E Nicole falou, vai pra sala de ensaio, começa a fazer, que o negócio vai acontecendo. Não, e aproveitar que a gente tem uma rede de amigos, né? Assim, o Bruno é nosso diretor em Chernobyl, então assim... começa a ensaiar, gente. isso, né? A gente também, com o exercício das crianças, a gente começou a ensaiar. É isso, gente. Fazer. Não é esperar fazer. Esses vir projetos dinheiro. também, cada um tem o tempo. Cada um tem o seu tempo. Que entendeu? Tem o tempo que a gente deseja e o tempo que acontece, né? O tempo Exatamente. cronológico e o tempo cósmico, né? O Então, tempo É cósmico. isso. Eu quero fazer uma pergunta pro Jorge. Posso mudar de assunto total? Claro. Pode, depois eu quero fazer um gancho de uma coisa que ela falou ali no meio pra quem tá assistindo a gente em casa, mas pode ser depois do seu. Tá. Jorge, como é fazer esse personagem aqui da ghosting? Você já deu ghosting? Você sabe do que você já está passou por um falando? ghosting? Como que é? Você é um ghosting? Ai, meu Deus, vamos Explica lá. pra galera o que é ghosting, porque quem tá assistindo a gente em casa talvez nem saiba, né? Sem dar muito spoiler da peça. O Quer ghosting explicar é o o que famoso é ghosting? perdido, né? É o famoso perdido. É um perdido profissional. Ele é famoso, né? É quando você desaparece sem determinar um fim propriamente dito de uma relação. Então você tá numa relação, mesmo que você não queira, mas você simplesmente some. Não dá o ponto final. Não dá um ponto final. Porque aí na vírgula você pode falar, oi, sumida. É, Ai, meu exatamente. Deus, isso acontece, É mais né? ou menos isso que É acontece. isso que acontece, né? É. Porque esse oi, sumida pode vir dali a 4 anos, imagina. Exatamente. É. Acontece Oi, sumida. muito. Mulheres sabem do que a gente tá falando. Mas Vai. mulheres E esse- também dão.
Mulheres também dão mulheres ghosting. também dão. Não, já levei, claro. Quem nunca? A gente vai. E não, sim, é óbvio que a gente já teve esses medos e, nossa, sendo muito cara a tapa, mas lógico que a gente já botou, já fez esse tipo de coisa, que é horrível. E o bacana dele ganhar esse nome, Ghost, embora caricato aparentemente, ele traz pra realidade a coisa, ele traz pro pensamento esse tipo de ação, entendeu? E como eu citei antes, e quando ele não tinha, eu acho que ele deteriorou muitas emoções por aí. Então, tem uma coisa que a Carol falou ainda agora, que é muito bacana, que tem a ver com eu fazer esse Pedro, que é muito bacana de não ter a perspectiva dele, porque embora seja uma mulher falando sobre a perspectiva da mulher, a gente que é homem, pelo menos quando eu li a primeira vez, eu falei assim, puta, eu sei exatamente o que é isso. E você não só imagina intelectualmente, você ressente a coisa. E aí quando você ressente, como você também já elaborou isso na sua vida, você também elabora não só o que você sentiu, mas o que você praticou. Então é muito bom ser esse lugar. Porque embora eu não seja uma visão minha, e aí eu acho que de modo geral, macho tem o olhar de, não, porque é mulher. Então se ela sentiu e você lembra de que você passou por isso, ele te bate diferente, eu acho que é um pouco mais contundente por ser diferente. Se fosse um homem falando, é claro que eu me reconheceria, mas quando é uma mulher ali falando, ele vai bater diferente e eu sinto que é mais contundente. Então é muito bom fazer esse Pedro no cooperar sobre isso tudo. Porque se não cuidado com as emoções, abrange indo mais longe da relação amorosa, mas das relações de modo geral, entendeu? Eu acho que ele toca nesse lugar sobre o não falar, o não se preocupar com os outros. O que você está sentindo? Não, calma aí, volta aqui, vamos conversar. E dar esse assunto para o que o outro está sentindo. E hoje em dia no outro não existe mais, né? O eu. A gente já não vê mais as grandes companhias com grandes pessoas, sabe? É 1, 2, é muito eu, é muito o que eu faço, a minha história, isso que é importante. Então, o bacana de fazer esse papel nesse lugar, entre aspas, que a peça propõe como algoz, que é o Pedro, fazer esse papel, eu acho que é importante por isso. Porque ele apanha, né? Ele foi canalha na construção dali, é óbvio. E é bom ele ser nesse lugar até para poder elucidar o que acontece. Mas é bom por isso, porque você não só coopera, você também, de alguma forma, pensa sobre isso e você ajuda a projetar todo esse pensar sobre essas relações, sobre esse cuidado, entendeu? Então, tá sendo bom por isso e foi um impacto, mas tá sendo gostoso. Eu tenho repetido essa palavra. Tá sendo gostoso fazer. E você acha que uma pessoa, né? Não vou falar só os homens, porque tem mulher que faz isso também, mas a maioria é masculina, Sim. né? Você acha que é uma forma de defesa? Boa. Ou você acha que é um descaso com o sentimento do outro? Ela culmina no descaso por você querer achar que está se defendendo. Porque ele ganha um lugar de poder, minimamente. Ganha, total. Entendeu? bem Então ele isso. culmina nesse descaso. Porque se ele termina, você também, tipo... Bom, então essa pessoa vai seguir o caminho dela. Se você não termina, sempre fica uma fica pontinha. vagando. Né? Fica um vagar, entendeu? E esse vagar que é complicado, porque ele pode ser qualquer coisa, tanto muito no inferno, muito deteriorado, como num estalo você vai. Mas você não consegue medir isso. E eu sinto que a gente todo dia tá sendo ensinado a... Não se preocupa com isso, é você. Esquece os outros, é você. E você tem que combater esse lugar de calma. Eu preciso ter essa responsabilidade. E nessa época que parece que a gente está fugindo de todas as responsabilidades possíveis, entendeu? Ele vai nesse outro lado e ele pesca e te leva para pensar. Por isso que eu acho que essa peça é muito boa. E por isso que quando eu li a primeira vez eu falei, caraca, vamos fazer. E vamos fazer. Mas eu diria mais até, que quando a gente tá falando de responsabilidade psicológica até, né, pelo outro, isso não fica só no caso de ghosting, porque você tá num relacionamento de muitos anos. Quantas vezes você supõe que a pessoa tá entendendo o que você tá sentindo? Pô, essa pessoa tá tudo... Pela ação, ou pelo meu mau humor, ou pela minha... Ele tá entendendo. E, na verdade, é muito mais fácil pra pessoa, olha só, não tô bem, não tô feliz, não gostei. Exatamente. Porque a sua posição ela não é óbvia. Não é, eu é acho. subjetivo. Exato. E aí é chamar o outro na responsabilidade. Tem uma coisa na peça da Fernanda, uma das peças da Fernanda que eu vi recentemente, que é ótimo, que é a personagem que fala au, lá vem problema conjugal. Au, crise conjugal. Isso. Foi um namorado que eu tive. Ficou estigmatizado querer falar das emoções. chato. A mulher chata, né? E aí outro dia eu vi também uma postagem de um cara dizendo, nós temos que começar a normalizar. Eu tô afim de sair com você de vez em quando, eu não tô apaixonado e nem... Tá, fala.
Sim. É só Fala, falar. passa Só pra porrada. falar. É. Entendeu? Porque assim, simples. é fato, na geração Tinder, Graham, todas essas coisas, assim, tudo bem você sair pra dar uma trepada, mas assim, não fica nessa coisa do não dito que a pessoa vai fantasiando, né? É, Vai projetando O no problema é o outro. não dito, né? não dito. não E eu acho dito. que tem uma coisa que é isso, porque tem uma fuga de ter que lidar com o sentimento do outro, né? Então, quando você some, você fala, aquilo ali não é meu, não vou lidar com isso, né? Bloqueio aquela pessoa, ela para de existir. Não vou lidar com aquilo. E aí volta como se nada tivesse acontecido, não? Oi sumido, Oi volta como sumida. se nada Oi, tivesse sumida, acontecido. é. Isso é Então, perverso. É muito perverso. Porque se a pessoa some e fala ponto final, sei lá, tô entre duas relações, optei por aquela segunda, essa daqui, beijo, tchau, não olho mais. Ok, ela fez uma escolha, devia ter avisado, mas fez a escolha. O oi sumida é que é a perversidade. Muito perverso. Exatamente. E é horrível você deixar o outro ter que fazer todo o trabalho da elaboração do Sozinho. luto sozinho, sem ter realmente uma conversa, né? Eu sinto que você deixa um caminho, você deixa alguma coisa pra você lidar, ó, é isso que tá acontecendo, eu quero essa outra coisa, tudo mais, tá. Você deixou opções, aí eu entendo o que eu vou fazer, eu sei que tem 5 Sim, cadeiras você aqui entende numa como sala, você vai como é que eu vou resolver lidar aquilo com isso? pra você. Agora se você não tá Se no você nada, não fala nada, se você some, qualquer coisa, desaparece, qualquer coisa, é eu muito crio qualquer cruel. coisa. É muito cruel. É muito cruel. Então, uma É muito cruel ansiedade, e é né? covarde. É Eu acho que tem uma covarde. coisa de covardia, covarde. que é no lugar de você não assumir pra você que é isso, você tem responsabilidade sobre aquilo. Então você tem que chegar e conversar e ver o E que... não fingir e que não não é com fingir ir você, embora né? e jogar pro outro assim, elabora aí, resolve aí. E ainda vem depois, eu não queria te magoar. É que eu não queria te magoar, não falei nada Boas na época, fugas, né? até Eu não você queria te entender. magoar. É péssimo, É né? péssimo, gente? né? É muito pior você sumir do que, né? É. É muito ruim. E falando agora um pouco de temporadas, né? Copo Vazio é uma peça que estreou no Sesc Belenzinho, depois fez temporada incrível, gratuita no TUSP, e agora tá indo pra sua terceira temporada no Teatro Itália. Que diferença, Carol, principalmente, que tá desde o começo do projeto, tá sentindo em relação aos públicos? Sesc Belenzinho, a gente sabe que Sesc tá tudo, já nasceu esgotado, maravilhoso, tá Maravilhoso. ótimo. No TUSP, por ser aquele projeto gratuito também, a gente tem uma procura muito grande. Muito grande. É. Como tá sendo agora no Itália e como é sair da bolha? Então, essa coisa de sair da bolha, a gente sentiu que realmente tinha saído da bolha desde a primeira temporada. A gente não viu um público, aquele público da conhecido nosso, da classe Aham. de teatro vindo ver. A gente viu muita gente que tinha Só na lido o estreia, livro. estava lá. Muita gente que tinha lido o livro, também, né? que estava curioso para saber como é que tinha sido, como é que foi a adaptação. Depois no TUSP a gente teve uma plateia assim muito diversa também, muita gente ficando de fora porque ficava lotado e as pessoas tentavam ver e não conseguiam muitas vezes. Tinha gente que chegava e ficava 2 horas antes na fila para maravilhoso, conseguir o né? ingresso. TUSP é vida. Então foi assim incrível. No Itália tá um pouquinho diferente. A gente tá com menos público, a gente tá cobrando ingresso, pela primeira vez um ingresso num valor De mais mercado. alto, um valor de mercado, mais alto do que era cobrado no Sesc Belenzinho. Mas a gente tá por bilheteria, então não tem como a gente não cobrar Claro. esse valor. É uma peça que tem um custo, a gente tem uma estrutura que precisa de um valor, nesse valor. E aí a gente sentiu que mudou. Então a gente tem menos gente vindo e o teatro é muito grande. Então, são 290 lugares. Então, tem menos. Aham. É. Mesmo, eu acho que assim, nem teve tão menos, assim. A gente teve até bastante gente nos 2 dias que a gente eu acho que fez. sempre da metade um pouco pra mais, entendeu? Mas como o teatro é muito grande, a gente É. vê E a terceira mais espaçado. temporada, E a né? terceira Tem essa temporada. dificuldade. E é dia de semana, terças e quartas, Sim, né? Sim. Mas eu acredito que vai ter um boca a boca ainda. Claro, então a vocês coisa fazem ainda até o vai final de... até o final de abril. Até dia 30. As 2 últimas apresentações vocês vão ver, vai ter gente do lado sim. de fora querendo A entrar. penúltima já tá bem cheia, então se vocês Ótimo. quiserem ir pra penúltima, é bom E comprar você logo. também, eu vi que eu estava em cartaz lá, e eu sempre via a sua propaganda. Estava em cartaz Sim. em janeiro, fevereiro lá. Muito já tô bom desde isso, janeiro, né? fevereiro já Tá. Tava vendendo ingresso. fazendo vídeo. Isso é uma boa estratégia para você que está em casa produzindo seu espetáculo. Você começou a vender no Simpla quando em relação à estreia? 2 meses antes. É 3 fundamental. meses antes, quase. Desde janeiro você está vendendo. desde Janeiro, da segunda semana de janeiro, acho. É. Isso é muito importante. Vender ingresso com antecedência é a importante. chave do negócio. É importante Já sabe que mesmo. você vai ter aquela pauta, por que não, né? E é importante pro público também.
também entender que é importante comprar o ingresso com antecedência, porque muitas vezes quando a produção tá por bilheteria, ela precisa entender se ela vai conseguir se bancar, né? Então, nem sempre a gente tá por bilheteria. É raro estar por bilheteria porque é muito difícil estar por bilheteria. Mas quando a gente tá, você é público, compra logo. Porque isso já ajuda a produção. Verdade. Já ajuda os artistas. E como é que tem sido pra vocês dois a resposta do público? Tem gente te fazendo propostas indecentes no direct? Conta pra gente. Começa. Tem mulheres falando, ai, passei por isso, por isso, por isso, por isso. Olha, é sempre muito interessante a resposta do público. A gente Aconteceu sai umas coisas das... no começo, né? Fala. A gente sai da peça e a gente vê pessoas emocionadas, assim. Na semana passada, tinha uma menina que saiu, abraçou a outra chorando. A gente vê os olhinhos vermelhos vindo falar com a gente. Eu chorei Eu quando chorei fui ver. também. Ai, Nossa, então- imagina, minha amiga cantando lindamente, maravilhosa. Eu chorei. Então, mas é isso, eu acho que é uma peça que ela toca em um lugar bem profundo nas pessoas. É porque dá aquele clique do tipo assim, você não tava louca. Isso acontece com um monte de gente. Isso que é a delicadeza da coisa, era porque isso ela Aquele se viu, né? estado patológico que você queria. ficou, aí isso acontece. Era isso que eu queria. Muito, cara. Que as pessoas olhassem pra essa personagem e falassem, ela não é louca. Olha onde ela foi, eu também já fui, sabe? E eu acho que isso é muito catártico. Muito. Eu tenho uma cena que eu fico olhando pra plateia e eu vejo a plateia assim. As meninas assim. eu assisti a peça inteira assim. As meninas, tipo, concordando muito com o que eu tô falando. E aí eu sinto realmente que aquilo ali tá chegando mesmo nas pessoas. Sim. Então eu tenho uma resposta do público que é maravilhosa. Então, assim, um pouco antes de... Só uma anedota pode ir. aqui. Um pouco antes da gente começar a peça, lembra que eu te falei assim? Ai, por que eu escolhi fazer essa profissão, meu Deus? Um pouco antes de começar na estreia. Super nervosa, a gente não teve tempo de ensaiar direito e tal. Aí aquela coisa de montagem, né? Que é tudo... Você mal fez o ensaio geral, já tava... Aí entra em estreia. cena. Aí eu, um pouquinho antes da gente entrar no palco, eu falei, pra que eu escolhi essa profissão? Que me obriga a estar aqui, meu Deus do céu. Pergunta essa coisa, Sempre, gente. Eu Não sou sei falar louca. isso. Aí acabou a peça e você fica assim... É isso. Choque de endorfina, porque- né? é. isso. É por isso que eu faço certeza, esse tenho negócio. certeza. É por isso que eu faço esse negócio. Lembrei! Aí você sai, aí vem as pessoas falar com você de como aquilo mexeu com elas. Aí vem uma amiga do Jorge falar comigo. Aí você fica assim, né? Aí você fala, poxa, é por isso que a gente faz, sabe? Porque era essa mensagem que eu queria. Eu queria que as pessoas vissem aquilo e falassem, eu não sou louca. As pessoas vissem aquilo e falassem, putz, já fiz isso com uma pessoa, não dá pra fazer isso. Passou Entendeu? o tempo, não dá mais. Não né? dá mais. É. E então eu acho que isso tá funcionando. Isso é muito Ela bom. funciona, acho que esse toque, ele funciona muito. Muita gente fala coisas incríveis sobre a peça e tudo mais. E eu acho Pra que a você, gente... a mulherada não fica assim, nossa, como desconstruído, que Não. falso, desse assunto. Eu acho que ainda Logo, não, ele não é faz começo. ghosting. Eu acho que ainda tá no começo ainda. Porque isso acontece. Mas tá no Deixa começo. estar. Porque aconteceu bastante com o Vini, eu acho que você me contou, né? Deixa Mas estar. é- Você vai ver. Já vem falar comigo. As pessoas já vêm falar comigo. Ela também, né? Com esse Pedro. cara, né? Com esse Pedro, a gente Gente. entende, né? Mas a recepção é realmente muito bacana, assim. O assunto, ele toca muito profundo e não tem como as pessoas falarem, sabe? E a peça em si, eu acho que a contação da história, tudo que as pessoas veem, entendeu? Eles gostam muito. É muito legal. Por isso que eu tô nessa paciência do... Não tá dando público ainda no começo, mas calma, vai Eu rolar. acho que vai Ela é rolar. muito bacana, ela toca, ela é bonita, tá muito a bem gente feita, a sabe direção tá que maravilhosa. É. Cara, isso tá arrasando. E você tá arrasando Eu muito. vou ver com Quero você. ver Tá arrasando também. muito. Você tinha Gente, ele tá assistido a arrasando peça? muito. O Jorge tá entrando agora, nessa terceira temporada, né? Como foi entrar assim de sopetão? E se você tinha assistido a peça antes? Então, não consegui assistir, eu faço muita coisa, não consegui ver eles aqui em São Paulo. E eu acho que eu tava teve uma temporada que eu tava no Sul gravando um filme, e uma outra eu tava fazendo uma outra parada. Tanto que o Vini falava, e aí, você não vai ver? Eu falava, cara, desculpa, mas enfim, tava numa correria. Mas a Carol já tinha falado pra mim dessa peça num curta que a gente tinha gravado anos A gente atrás. fez um trabalho junto. Aí ela comentou e tudo mais, e tá. Tava na cabeça ainda, eu acho, na época. E aí
aí eu tava muito sumido, trabalhando bastante. Aí teve um dia que eu fui pro terreiro, o Vini também é do mesmo terreiro que eu, a gente trocando ideia. Aí eu assim, poxa, que eu tô sem fazer, o que eu vou fazer agora esse ano? Pô, gostaria de voltar pro teatro, não sei o que, tudo mais. Passou 7 dias. Ele me liga, pô, Jorge, você não tá afim de Então. você não quer fazer uma peça? Tá vendo como é bom, às vezes, a gente falar, né? Jogar pro universo. Isso. Você pediu no terreiro. Maravilhoso. Aí ele Eu fui no terreiro, Isso é gente. maravilhoso. E aí Ainda eu falei tava- assim, pô, cara, quero, mas me fala sobre isso aí. Aí ele falou que tava tendo umas questões e tudo mais, Eu falei, com a Carol, eu falei, quero. Ele, não, mas deixa eu explicar. Eu falei, não, a Carol, Quero. Tô eu já dentro. tava afim de trabalhar com ela É. e eu já sempre achei ela muito diferentona assim, no fazer. Eu falei, vamos fazer. Aí tá, mas aí depois passou acho que 3 dias assim, eu falei assim, puta, deixa eu ler o texto, porque eu tô aceitando as coisas assim, mas vamos lá. Quando eu comecei a ler, acho que eu peguei com você que me mandou, né? É. Você me mandou, e aí eu comecei a ler, eu li numa sentada, eu tava no Rio, acho que no dia, fazendo um trabalho. E aí eu li, eu falei, caralho, eu vou fazer, irmão. Eu nem te falei de dinheiro, não falei nada, né? Eu falei, vamos nada, fazer, vamos foi- fazer. É, mas Vou, quando calma, a arte calma, fisga a gente lê. faz. Então, Ver o ela vídeo, ler. eu vi o vídeo assim muito depois, mas ela toca, ela vai, e ela dá esse efeito do parar pra pensar. Eu falei assim, caraca, vai ser bacana. E aí eu comecei a me ver no personagem, e aí quando eu começo a me projetar, me vendo fazendo, aí eu acho que é sempre muito possível, mas é uma coisa minha, assim. Eu preciso me ver fazendo, Claro. e me ver no palco, assim. Eu falei assim, não, eu vou fazer então, tá tudo certo. E aí foi começando. Foi essa pergunta, né? Sim, e assim, sim. porque o substituir, né, é uma coisa que Ao você substituir. faz a trajetória que o outro que já criada, né, pela produção, também pela Põe seu criação, molho, sim. né? mas depois É. você entra no jogo, né? Então, eu sabia que ia ter uma coisa diferente, porque o Vini, eu vou falar do que eu conheço, a gente estudou muitos anos juntos na EAD. Eu sinto que ele é muito alto, muito grande, mas ele tem um lugar mais leve, entendeu? E ele é muito bonito, mas Ah, que você é horroroso. não por isso. Não era nem esse contraposto, no sentido de que eu sei que eu tenho esse lugar, mas eu tenho uma coisa mais carioca, que traz uma sensualidade diferente. E quando eu tava vendo a peça a primeira vez no vídeo, eu falei assim, putz, vai dar outro efeito. Vai dar outro E aí efeito. deu outro efeito, né? Deu outro Deu efeito. outro efeito. E aí, uma coisa que eu tentei fazer é não ficar muito porque eu começo me referenciando por ele, mas não ficar muito no rastro dele. Tá, eu Claro, entendo como é que você lógico. fez, mas como é que Se o Jorge entra apropriar, aí? né? Exatamente. Total, E aí é onde é. eu fui depois mexendo. A Carol me ajudando muito. Você foi Foi muito difícil maravilhosa. pra mim também, Não, né? mas você foi ótimo, porque você foi me dando muita direção É, do que tinha que verdade. ser, do que não tinha que ser, o que eu podia propor, o que é legal também manter, porque tinha umas coisas que já funcionavam, que valiam muito a Claro, pena manter, é lógico. óbvio, É, porque tem entendeu? uns tempos, assim, de comédia que a gente já tinha entendido. E que foi só com o público que a gente entendeu. Sim. Foi muito louco isso, porque a gente ensaiou muito Uhum. tempo sem público. Quando a gente mostrou, a gente entendeu. Isso é um tempo de comédia. Isso aqui é uma piada. Isso aqui é uma piada. Então, essas piadas, eu sabia que o Jorge não estava entendendo ainda, Claro, porque ele não estava lógico. fazendo ainda. É. Agora você já sacou todas, Não, né? tudo. E mesmo elas, mesmo já conhecidas, elas vão ganhar um outro caráter que é o Claro. Jorge fazendo. Não, e o Claro. Jorge, ele traz outro. Então, Por pra- mais que eu você gostei faça pra- idêntico, É nunca é diferente. idêntico, Não é. porque já é outra pessoa, né? Exatamente. Exato. Nesse quadro, a gente gosta de falar das mandingas, né? Do que rola ali Paranauê. antes. Os Paranauê, entendeu? Porque as pessoas acham que é ator, assim, vai lá e faz, entendeu? Ator não é vai lá e faz. Como é que é pra vocês, assim, rituais? O que vocês têm individualmente como ritual dia de peça? E antes da peça? Ai, dia de peça. Por exemplo, hoje é um dia de peça. Boa, já começou Hoje dando eu- entrevista. Hoje eu acordei, aí eu já fiz fiz uma meditação e eu fiz aquele vaporzinho Maravilhoso. da nossa maravilhosa Patrícia. fono, Ela também é Patrícia Antoniazzi. É que é todo mundo Patrícia Antoniazzi. que é uma fono maravilhosa. E esse arzinho, sério, Eu fiz hoje de manhã também. é um vaporzinho que eu fico 10 minutos ali com ele. Inspiro pelo nariz, solto pelo nariz, inspiro pela boca, solto pelo nariz. Vou fazendo isso e, nossa, desincha tudo É, maravilhoso. e a garganta fica assim, aberta. E isso pra mim é essencial. Então eu faço o vaporzinho, dia de peça. Aí eu faço a minha meditação de manhã pra centrar. E aí começa o dia. E tá. Quando chega no teatro,
quando dá, né? Porque a semana passada foi uma correria, mas quando dá, eu faço aquecimento. 1 hora antes eu começo a fazer aquecimento de voz. Ótimo. E aí já vou, maquio. E se der tempo, a gente faz um aquecimento no palco mesmo, de corpo. Eu gosto de fazer o merda com toda a equipe. Ótimo. Todo mundo dando a mão. Pedro Henrique, os operadores, vem todo mundo pro palco e a gente faz um merda Ai, de que lindo. verdade. O Bruno ali. vai também? Pá. O Bruno vai. né? E a outra coisa que eu faço do meu merda, mas aí é uma coisa particular, eu dou uns tapinhas no chão e dou uns saltinhos também. Boa. Aí, merda! Mas aí é coisa minha. Tá. E você, Jorge? Eu procuro sempre deixar o corpo leve, assim. Quando tem coisas que dá pra jogar pra outro dia, que vão me exigir muito corpo, eu procuro sempre botar de lado. Eu procuro sempre deixar mais tranquilo. Então eu sempre acordo, começo num cardio, hoje foi assim, começo num cardio, sair pra poder fazer umas coisas. Deixar o corpo leve, sai. Nem vai malhar, não. Ele começa num cardio. Não, mas não é sobre puxar ferro, assim, mas só um cardiozinho, só pra dar uma... E entrar em contato com o corpo de alguma forma, entendeu? E caminhando leve, vamos pro teatro, entendeu? E aí vai fazendo todo esse contato com todo mundo. E aí eu preciso desse contato com todo mundo. E ficar ali muito no palco. Né? Eu me sinto muito feliz, assim, me sinto muito satisfeito estando ali. Então até o momento da gente ter que entrar, eu gosto de ficar ali naquela redominha e muito em contato com a Carol. Eu preciso muito estar olhando pra ela. Vocês sentindo batem o ela. texto antes? Não. A gente bate. Tem tido os ensaios antes, né? A gente bate. Na semana passada a gente fez um pouquinho, mas eu acho que tem uma coisa da gente se conectar. Isso, por isso que eu fico muito Porque a gente contigo, fica, assim. né, a semana toda fora, quando chega ali a gente se reconecta, eu e o Jorge. Ótimo. E aí depois é com o resto da equipe, mas eu acho que tem uma coisa nós dois, assim, né? O que você tá rindo? Do papo que a gente teve na semana passada? Não. O quê? Mas eu faço uma coisa assim especial nesse trabalho. Antes de sair de casa. Eu dou uma stalkeada em você. Eu preciso te olhar. Eu preciso te olhar pra poder... Olha, ela viu a Revelação. vermelha! Eu dou Mas uma é porque- stalkeada Essa eu aí. não sabia, você. gente. Espera aí, deixa eu Tem sido um ajeitar. trabalho, tá sendo um trabalho diferente, mas é no sentido de te ver, olhar a tua imagem, deixar ela mais fofo. comigo ali. É uma coisa de eu precisar entrar no palco assim, de ter você fofo. próximo, assim. Que Que legal. bonito. Mas uma coisa que surgiu nesse trabalho. Assim, Tem umas Cada dicas que trabalho são é uma de- exigência, né? Então, tem uma operação que acontece, não sei se é assim com vocês, mas sim. comigo às vezes ou eu vou chamar alguém muito diferentão pra me ajudar, porque eu sei que aquilo lá vai dar uma diferença muito grande no meu comum do fazer e vai ser uma terceira coisa no trabalho. Então, louco. é legal. E com você tem sido esse processo. Ai, que legal. Essa é a maluquice. E quanto tempo antes você gosta de chegar no teatro? Ai, Às vezes é o tempo que o teatro deixa, né? Às vezes o tempo que o teatro deixa, mas É, o não tempo que o muito, teatro deixa. não muito, pra também para não me dar uma, eu acho que em qualquer lugar de espaço de trabalho, assim, mas pra não dar uma estafa do espaço, entendeu? 2 Ai, eu horas. sou Então se eu ansiosa. chegar 2 da tarde pra gente começar 7 da noite, por exemplo, acho que não. esvazia, né? Parece que drena. Então eu acho que 2 horas antes, porque parece que no momento você tá, acho que numa certa plenitude, mas aí cai naquela piração muito do particular de cada um. No set, às vezes, quando você vai fazer, que você tem que chegar 6 horas antes, aí fica, sabe, você fica chato, aí você quer dormir, aí você volta. Dá um Chega bode, enjoado. né? Na hora de Enjoa. filmar, você fala, jura? Entendeu? E aí eu gosto não muito. Eu acho que o ideal são 2 horas antes, mas então. se eu puder chegar 3, eu chego 3, se eu puder chegar Certo. 4, eu chego 4. Tá Porque eu louca. fico ansiosa. Se eu não tiver realmente nada no dia, além daquilo, tipo, sei lá, meus compromissos acabaram 4 horas antes, eu vou pro teatro e fico lá. Eu gosto de chegar Aí eu 1h30, deito no 2. palco, Eu aí eu gosto vejo, 2. confiro os objetos de Mas cena. isso é sempre bom, sempre Confiro se tá segura. tudo no lugar certinho, aí vou olhando, aí vou vendo a plateia, eu vou, sabe, me conectando com aquilo. Mas eu sou ansiosa, eu tenho que estar cedo. Eu ali. tenho uma coisa que eu sempre tive isso. Com essa peça que a gente tá fazendo agora, não, porque a gente tava num espaço muito piquiticucho, né? Assim, não tinha muito espaço entre uma fileira e outra, mas eu gosto de andar entre as fileiras da plateia, ser um eu palco gosto italiano. também. E eu gosto de aquecer voz ali, sabe? É quase como se eu estivesse me comunicando com a energia das pessoas que vão entrar. Sim. Mas no espaço Legal. que a gente tava, como era uma coisa única, né? Um galpão, assim, não tinha tanto Sim. isso. Eu ia só ali nas primeiras fileiras. E aí a gente fez um festival de Curitiba
até domingo, e aí eu retomei esse ritual. Eu falei assim, olha, ritual, isso aqui é uma coisa que eu faço mesmo. Legal, né? Eu acho muito importante, muito primordial ali na hora de fazer, quando esse ritual que você A cumprir gente no começo, descobre, assim. né, as nossas A gente coisinhas, tinha umas coisas né? com Chernobyl, a gente Eu tinha falei pra Fernanda, Chernobyl, a gente aquecia a voz juntas. e se alongava juntas, isso era Cara, isso era fundamental, porque nós éramos uma fundamental. voz única. Uhum. Uma dava vírgula pra outra, era uma história única contada por 4 vozes, não tinha Fundamental. como não aquecer voz junto. Mas é tão louco, porque assim, cada trabalho também você tem que. O que é o ideal, por exemplo, nesse que a gente faz junto. A gente aquece junto e é ótimo pra gente. Agora, eu tava fazendo um outro Que não, que tem gente que gosta de fazer Que outro não tipo de gosta, aquecimento e tem gente que nem Não é gosta de uma aquecer. regra, é. Eu tinha uma amiga que o aquecimento dela falava, estou aquecendo a voz. E arrasava em cena. Pra fazer o quê? E arrasava É. em cena. Eu acho Você que tem que respeitar também, né? Eu acho que mas- tem uma coisa que é o seguinte, assim, se a pessoa se garante, tudo bem. Mas se a pessoa tá lá fumando, aí chega na hora e não se garante, aí você tem que sentar e falar, e querida. É porque você fazer uma coisa junto dá uma conexão Dá já, uma né? conexão. Você Claro já... que dá, claro que dá. Faz parte ainda. Porque é o seguinte, teatro, gente, é ritual, não tem como. Por isso É um esse ritual. quadro, total. Então tem que ter mandinga, não tem como. Exatamente. Então é isso. Se tem alguma coisa que não tá dando certo, vamos aqui trazer pro Reconectar, Pro ritual de né? novo, Porque às né? vezes tem umas peças que são quase que vários monólogos, né? Tipo, a pessoa entra, sai, entra outra e sai. Aí já é mais desconectado. Mas É quando é uma verdade. coisa que é uma dupla quando a gente ali, depende Sim. do outro. Mas, ali. tem, Sim. mas não tem Relações, jeito. Se a não outra tem pessoa como. não quer, ela fala, não gosto de fazer roda, não gosto de aquecer minha voz, faz você. Você não gosta? Faz você. Você tem que fazer o quê? Fazer aquecer a sua voz, a outra não aquece, aí você entra junto e vai no palco. E no palco se vira. Se vira, É. Exatamente. Copo Vazio está em cartaz todas as terças e quartas de abril, às 20 horas, no Teatro Itália, que fica no Edifício Itália, na República. Então, a gente espera vocês, venham. Os ingressos estão à venda pelo Simpla ou na bilheteria do teatro. Então, é só chegar, comprar o ingresso lá, ou pelo link da nossa bio no Instagram também, vocês encontram o link do Simpla. O Instagram é @copovaziopeca, que é peça sem cedilha, Copo Vazio Peca. E lá vocês encontram o link para comprar o ingresso pelo Simpla. Querem dar os arrobas dos Instagrams de vocês? Sim. Ou vocês têm perfil fechado? O Jorge é influencer, né? Ele tem vários Então vai, seguidores. influencer. O meu arroba é Jorge_Guerreiro 7 numeral. Você encontra a gente lá. A gente quem? A gente, o Jorge. Jorge. Vários Jorge. tiver com ele. As várias personas do Jorge. Todos os Jorges estão no Jorge Arroba Guerreiro. O Jorge, ele fala dele na terceira pessoa, tá, A gente? gente já percebeu. Acontece isso. É meio, sabe? Então, o meu é @Carolina Haddad, HADDAD, atriz. Só. Carolina Haddad, atriz. Boa. É isso. E tem algum outro projeto que vocês estejam envolvidos ou ensaiando, ou que esteja com estreia próxima, ou que já tenha estreado, mas que pode ser que volte, que vocês queiram aproveitar e vender o peixe? Eu tô ensaiando uma peça que a gente tá levantando ainda. Não tem ainda data de estreia, mas tá bem legal. É Teatro do Absurdo. Sou eu, a Ângela e o Anderson em cena. Todo mundo que já veio no Ângela Cochicho de Ribeiro, que Coxia. já veio, o Anderson. Anderson. Então, tá bem legal. Ela é bem física, assim, a peça. Então, a gente tem coreografias e tá bem divertido, porque é comédia. Quem dirige? Quem dirige é a Luísa Prado e ela que escreveu também o texto. Ai, que legal. Então, ela é carioca, mas mora em São Paulo há muito tempo. E a gente tá se divertindo muito. Eu tava no ensaio agora. Que ótimo. E além dessa peça, a gente tem Chernobyl, né? A gente tem Chernobyl. A gente tem vai Chernobyl que voltar. vai Vai voltar. Vai voltar? E Claro. olha, gente, quem não viu, tem que ver. Que essa peça, né? É do coração. Não é só porque tem a Nicole Cordi. E a Manuela Afonso, Quando a é que Joana Dória. volta? Volta, não sabemos ainda Não, a gente exatamente. já tá captando e deve voltar no final desse ano. Final desse Ah, ano. É. Mas Com patrocínio. em breve, com certeza. Se não for no Teremos final desse notícias. ano, vai ser no começo do ano que vem. Exatamente. Com certeza. Tava na página ontem do Chernobyl. Ah, Do olha nosso ele me desenho. soltou. Está Gente, eu descobri isso agora. Ela faz a boneca Antônia. Adoro.
E você, tem outros projetos? Mais no audiovisual. Boa. Tem um lançamento de um filme agora para setembro, A Própria Carne, com Ian SBF, que é muito legal. Jorge Salva também tá no elenco. E tem uma série infanto-juvenil que eu vou começar a fazer para o mês que vem. Tá vindo, a gente vai estar lá na página. Dá uma olhada lá, procura a gente. Procura a gente. Não Jorge só eu, Guerreiro. porque tem mais gente. No momento que cuida da página. A equipe Jorge Guerreiro. Momento cósmico e cronológico. Mas vai. A gente começa a gravar, eu acho que no início do mês que vem, e aí vamos vendo. Vocês vão acompanhando lá, eu vou estar botando toda a diária das gravações. E tá bom? venham ver a gente. Copo vazio. Venham ver. Quem viu o Copo Vazio antes, vem ver com o Jorge. Eu vou ver com Que o é Jorge. outro rolê. Porque tá É outro rolê, muito eu legal também com o Jorge. Tá muito E vem legal. A bater peça esse virou uma papo. peça carioca, né? É, né, gente? É, né? Uma peça ficou bem- fluminense Tem um carioca. molho, tem um molho, né? tem Tem a um molho ginga ali, diferente, tem. Boa. É isso, gente. isso. Obrigada pela presença de vocês. Muito Eu sou a obrigada. Nicole Corderi, meu Instagram é @Nicole_Corderi. E o meu é @FernandaViacava. E até o próximo Cochichos de Coxia. Obrigada.